de novo, pessoal. Muito obrigada aí pelo convite, né? Para mim está sendo uma satisfação poder retribuir, né, a acolhida que eu tive quando eu cheguei na Conscienciologia. Eu cheguei através do IPC, né? O primeiro curso que eu fiz foi o curso integrado de Projeciologia, e esse curso foi impactante para mim, foi um divisor de águas na minha existência atual, né? Eu considero assim que foi um dos marcos dessa vida, foi justamente quando eu fiz o CIP, né? Eu fiz uma mega recém a partir desse curso, né? E foi no IPC que eu me tornei voluntária da Conscienciologia, que eu me tornei docente de Conscienciologia e pesquisadora da Projeciologia também. Então, a partir dos experimentos, né, que eu fui fazendo ao longo da jornada aí no voluntariado, é que me possibilitou chegar a poder ser considerada uma especialista no tema, né, na projeciologia. Né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a cultura projeciológica, né? Então, nós vamos fazer uma apresentação de mais ou menos uns 20 minutos, 20 a 30 minutos, e depois eu vou abrir para as observações, para as perguntas que vocês que estão nos assistindo fazer. Então, vão registrando aí as suas perguntas, né, as suas dúvidas ou as suas observações, e após a apresentação, a gente abre para as perguntas, ok? Então, assim, a cultura projeciológica eu vou apresentar de uma forma didática, num crescendo, né? Então, primeiro eu vou falar da teática projeciológica, né? Então, da autoexperimentação. Depois eu vou passar para a paraculturação. Depois eu vou falar da questão da parapedagogia projeciológica. Depois a gente vai passar para a pesquisa projeciológica e finalizar com a gesconografia projeciológica. Né? Eu vou apresentar esse crescendo, que para mim vamos dizer assim, é um amadurecimento projeciológico que o voluntário da Conscienciologia, o intermissivista, faz dentro da linha da projeciologia, né, da especialidade projeciologia. Mas o que a gente vai ver é que essas etapas, elas se intercalam, né? Não necessariamente vai ser nessa ordem. Eu coloquei nessa ordem porque eu acho que é uma ordem lógica pela qual aquela consciência, aquele intermissivista que quer se especializar na projeciologia, né, como pesquisador da projeciologia, ele percorre. E a cultura projeciológica, ela é formada tanto a partir de pesquisadores individuais quanto de pesquisadores grupais, né? Quando há essa troca com outros pesquisadores. Então, a gente vai construindo essa cultura projeciológica, a princípio, a partir da nossa vivência pessoal, do nosso autoesforço, né, e do alto esforço para se tornar um pesquisador da projeciologia, mas também em grupo, quando outros pesquisadores também se formam e há esse intercâmbio de informações, há esse intercâmbio pesquisístico. Né? Então, pode passar, né, o próximo slide. Eu defini aqui, né, a cultura projeciológica. Fica a dica, né, porque não existe verbete sobre esse tema, então quem tiver interesse aí, é um tema interessante da gente começar a explorar, né? Porque não tem vamos dizer assim, muitas publicações sobre esse tema. Então, a cultura projeciológica é a expressão pessoal ou coletiva do conjunto de conhecimentos, cognições, ideias, construtos, princípios, técnicas e verbos centrados na projeciologia, assimilado teoricamente, incorporado pragmaticamente à vivência da cotidianidade multidimensional diuturna. Né? Então, aqui a gente está falando do quê? Da teática projeciológica. Né? Quando a gente estudar, da gente ampliar a nossa cognição projeciológica, tanto estudando intrafisicamente, quanto experimentando multidimensionalmente e fazendo análises e reflexões sobre essas vivências, né? Comparando as nossas vivências com a literatura, com a vivência de outros pesquisadores da projeciologia. Né? Então, pode passar? Então, a teática projeciológica é onde tudo começa, é onde a cultura projeciológica começa a ser construída. Né? Então, ela começa primeiro do estudo e da autoexperimentação. Né? Então, assim, é muito importante
a gente tem lá, né, a teática, né, 1% de teoria, 99% de prática. Mas esse 1% de teoria, ele é fundamental, né? Porque a gente precisa saber o que que a gente vai encontrar quando a gente sai do corpo de forma lúcida, né? Como que vão ser as nossas vivências? Como que vai ser a dimensão extrafísica? Como que são os atributos do psicossoma? Que tipo de experimentação eu posso fazer fora do corpo? A gente tira maior proveito dos experimentos projetivos quando a gente tem essa, vamos dizer assim, esse estudo prévio, quando a gente tem essa cognição intrafísica do que é a projeciologia, do que são os experimentos projetivos. Aí entra tanto a teoria projeciológica quanto os estudos de caso, né? Então, as casuísticas projeciológicas, né? Os livros de relatos projetivos, a gente assiste filmes sobre projeção, palestras, né? Videoconferências, tertúlias, né? Estudar verbete sobre o assunto, né? E aí a ampla gama de literatura projeciológica que existe publicada, né? Então, assim, nesse ponto a gente está muito bem servido, porque tem muita publicação sobre a projeciologia, né? E aí é depois que a gente já tem um conhecimento, né? Um conhecimento teórico do assunto, a gente parte para a prática. Então, assim, vamos experimentar para ver se aquilo corresponde à realidade, né? Então, tem lá o princípio da descrença, né? Não acredite em nada, tenha as suas experiências pessoais. Então, aquilo que eu vejo na literatura projeciológica corresponde à realidade? O que que corresponde à realidade, o que que não corresponde? E como que é a minha manifestação diante dessa realidade extrafísica, né? Então, a gente une a teoria, as cognições intrafísicas com as paracognições, né? Que são as autoexperimentações. E aí a gente parte para a criação de paraneosinapses, né? Então a gente precisa construir essas paraneosinapses, que é o quê? Como que é, por exemplo, a decolagem lúcida, né? Eu preciso ter uma série de decolagens lúcidas para que o meu cérebro e o meu paracérebro fixem nas suas conexões neurológicas esses experimentos, né? Então, isso é fixado a partir da repetição das autoexperimentações, né? Os atributos, o uso dos atributos do psicossoma, né? Então, a gente fora do corpo, usando os atributos do psicossoma, a gente está criando paraneosinapse. Então, assim, mesmo depois que a gente tem uma série de experimentações lúcidas fora do corpo, se a gente fixa essas paraneosinapses, quando a gente sai do corpo, mesmo que de forma espontânea ou não totalmente lúcida, ao se deparar com aquelas paravivências que a gente já está habituado, a gente recupera a lucidez extrafísica. Por isso que é importante essa fixação dessas paraneosinapses. As autocomprovações do paradigma consciencial, né? Isso aqui eu acho que é fundamental para todo conscienciólogo, né? Então, assim, tem lá as premissas do paradigma consciencial, né? A holossomatologia, a multidimensionologia, a seriexologia, né? A questão da cosmoética, as bioenergias. Então, assim, se a pessoa não vivencia a experiência fora do corpo, ela não tem como autocomprovar o paradigma consciencial. O paradigma consciencial vai ser só uma teoria líder da conscienciologia, não vai ter autovivência, ela não vai ter como comprovar se o paradigma consciencial realmente é uma realidade, se ela não tem essas autocomprovações extrafísicas, né? E eu sempre falo, né, que não adianta uma vivência extrafísica. A gente precisa de uma série de experimentações, porque os experimentos precisam ser repetidos, né? Para a gente realmente ter autoconvicção de que aquilo é uma realidade, a gente precisa de repetição, né? A questão do a gente tendo experiências extrafísicas, a gente começa a vivenciar o parapsiquismo extracorpóreo, que é uma condição natural do psicossoma, né? Então, a gente vai, fora do corpo, a gente vai ter clarividência, clareaudiência, né? A questão da parapsicometria, a questão da telepatia, ou a paratelepatia. Então, a gente começar a vivenciar, né, todos esses parafenômenos e esse parapsiquismo mais liberto que a gente pode vivenciar fora do corpo.
a projeção em si é o mega fenômeno parapsíquico que a consciência pode vivenciar. E fora do corpo, quando a consciência está se manifestando de psicossoma ou de mental soma, é quando está no ápice do seu parapsiquismo, né? Pode passar o slide. Continuando aí na teática projeciológica, né, a consciência vai acumulando e ampliando a gama de paravivências. A partir desses experimentos extrafísicos, a gente vai acumulando vivências ou paravivências, né? E o caminho natural, né, até no livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida eu falo muito sobre isso, sobre essa complexificação gradual da autoprojetabilidade, né? Então a gente começa tendo experimentos com os atributos do psicossoma, depois a gente começa a ter experimentos ali no entorno da residência, né, do projetor, até que a gente começa a ter experiências na dimensão extrafísica propriamente dita, a gente começa a ter mais contato com os amparadores, começa a ir em comunex, né, níveis diferentes de comunex, vai aumentando, vai ampliando gradualmente e vai se complexificando essas experimentações extrafísicas se a pessoa realmente estiver dedicada assim, a autoinvestimento projeciológico, né? Autoinvestimento enquanto projecióloga, né? Na formação como projecióloga. Essas vivências e essa complexificação gradual dessas autovivências extrafísicas, elas começam a desenvolver uma revisão das autoconvicções materiológicas e místicas. Por quê? Né? A gente vai tendo convicção de que a gente não é esse corpo físico, né? De que a nossa realidade é extrafísica. Eu costumo dizer que a gente vai aumentando o nosso nível de consciencialidade, ou seja, a gente vai amplificando a nossa manifestação como consciex, né, para chegar no nível da semiconsciencialidade, em que a gente seja consciex ou tenha manifestações próprias das consciex, mas estando aqui na vida intrafísica, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar numa vida humana, estar aproveitando os benefícios da vida humana, mas com a manifestação que a gente tinha quando a gente era consciente. Depois a gente passa, e aí isso vamos dizer, consolidado, né? Todas essas paravivências consolidadas nesse ciclo, né? Que é a vivência projetiva, o registro detalhado, né? Então a gente vai registrar como se a gente fosse um repórter extrafísico, né? Quando a gente volta corpo, a gente vai registrar da maneira mais objetiva possível todas as vivências que a gente tem. A gente vai interpretar esses conteúdos, né? Porque o que mais interessa na vivência projetiva é o conteúdo dos fenômenos, é o conteúdo da experiência, e fazer essa análise autocrítica, né? Porque para a gente avançar no desenvolvimento projetivo, a gente tem que ver o que a gente precisa melhorar na nossa automanifestação, tanto como projetor, como na condição de consciência, né? Quais as reeducações que a gente precisa fazer, quais as recins, né? Para que a gente avance aí no autodesenvolvimento projetivo. Pode passar. E aí entra a paraculturação, né? Tem até um verbete do professor Valdo com esse tema, né? Com esse título, que é o quê? A gente começa a ter contato com o modus operandi das consciex, né? Como é que é a manifestação das consciex, como que é vamos dizer, o código de condutas extrafísicas do projetor, né? Como que quais as ações extrafísicas, né, que a gente pode e que a gente não deve, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer fora do corpo, né? Então, os amparadores, quando a pessoa realmente está empenhada, né, no autodesenvolvimento projetivo, a gente é adotado pelos amparadores, né? Então eles investem no nosso autodesenvolvimento, porque o objetivo deles é que a gente se torne assistente extrafísico, né? Assistente lúcido extrafísico. A gente começa como aprendiz, né? Então a gente vai num crescendo de autodesenvolvimento, né? Vai assimilando e aprendendo essas paracognições, né? Esses experimentos que os próprios amparadores colocam o projetor para que ele se desenvolva, para que ele, vamos dizer assim, crie vamos dizer assim,
se fortaleça, né? No sentido assim de entrar em contato com realidades cada vez mais, vamos dizer assim, desafiadoras, né? Enquanto consim, para que ele se desenvolva, né? Porque assim, se a gente não entra em contato com a realidade extrafísica, né? Mais dura, vamos dizer assim, inclusive em contextos de assistência, né, cada vez mais complexos, a gente não vai ganhando estofo, né? A gente precisa ganhar estofo e para isso a gente precisa da ajuda dos amparadores, né? Então a gente vai assimilando, né, ter esse código de conduta, a gente vai aprendendo quais são as ações, né, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, as paragafas, a gente vai aprendendo, a gente aprende com tudo, né? Inclusive com as paragafas, que a gente comete fora do corpo. A gente fala, opa, isso aqui não é legal. E isso vai promovendo as autorrecintas, né? Então, conforme há essa complexificação das autoexperiências, conforme os amparadores nos colocam em situações cada vez mais desafiadoras, a gente volta para o corpo, analisa a nossa manifestação, vê o que precisa ser aprimorado, né? Como que a gente vai, vamos dizer assim, se qualificar para se tornar um assistente extrafísico melhor, né? E a gente possa trabalhar ombro a ombro com os amparadores, né? Porque o ideal é que a gente vá num crescendo, comece como aprendiz, mas em algum momento a gente seja adotado ali por uma equipex interassistencial e passe a atuar como assistente extrafísico, né? No início a gente começa observando os amparadores atuando, como, né, nos processos de assistência, só assistindo, né, como aprendiz, mas com o tempo eles passam a colocar a gente na condição de assistente, né? Com a teleguiamento deles, né? Eles vão dando as orientações, né? Do como que a gente vai abordar aquela assistência, né? Como que a gente vai fazer aquela assistência extrafísica, até que chega um momento em que eles colocam a gente em situações e deixam a gente agir sozinho. A gente sabe que tem uma retaguarda extrafísica dos amparadores, mas eles já deixam a gente agir sozinho, né? Eu costumo dizer que eles tiram as rodinhas para que a gente adquira vamos dizer, esse know-how, né? Esse know-how de assistente extrafísico. Sempre a gente vai ter, né, na condição de consigo, sempre a gente vai fazer parte de uma equipex para fazer essas assistências e sempre a gente vai ser subordinado aos amparadores, porque eles sempre vão ter, mesmo que os níveis evolutivos sejam similares, né, da Consim e da Consciex, a Consciex ela leva vantagem porque ela está numa condição de maior lucidez, porque ela só tem 2 veículos de manifestação, a gente está com 4. Então, eles levam vantagem nesse ponto, né, por ter mais lucidez, e por eles terem mais lucidez, eles são sempre os líderes da Equipex, nós somos os assistentes, ok? Pode passar? E aí entra, né, já que a pessoa teve vivência extrafísica, acumulou experiência, registrou essas experiências, analisou, nada melhor do que ela se colocar como assistente intrafísico dentro da projeciologia, né, que é a parapedagogia projeciológica, né? Se a gente tem a vivência projetiva, fica muito mais fácil a gente abordar o tema com os alunos, né? Porque aí a gente se torna realmente um agente retrocognitor. Então a gente passa com muito mais segurança as informações em sala de aula, né, a respeito da projeciologia. A gente tem casuísticas para ilustrar aquelas teorias que a gente está trazendo, e a gente também tem como, vamos dizer assim, tirar as dúvidas dos alunos, né, com mais propriedade quando a gente tem a vivência projetiva. E aí, nesse caso, entra a verbação projeciológica, que é o exemplarismo do professor, né? O exemplarismo em sala de aula do professor de projeciologia, ele é muito impactante para o aluno, né? Eu falo, na minha experiência na condição de aluna, né, que eu tive esse impacto, né, a partir das experiências do professor, né, quando eu fiz lá o ciclo pela primeira vez, conforme eu falei lá no início, e também na atuação como professora, né, como docente de projeciologia. Aí entra também a didática projeciológica, né? Se eu estudo projeciologia
se eu pesquiso a projeciologia e se eu tenho vivência extrafísica, né, um acúmulo de experiências extrafísicas, eu vou ser mais didático na exposição dos conteúdos projeciológicos. E também vou gerar um contágio projetivo, né? Então, as pessoas vão se motivar a ter experiências projetivas ou, muitas vezes, em sala de aula, né, as nossas próprias energias de projetor podem gerar fenômenos projetivos nos alunos, né? A gente, às vezes, faz um relato em sala de aula de uma experiência que a gente teve, e aí, naquela noite, o aluno tem uma experiência similar, né? A gente vê que teve lá o contágio projetivo. E o professor de projeciologia, ele precisa ser esse agente, né? Esse agente, esse representante multidimensional da projeciologia e esse agente fomentador, né, das vivências projetivas dos alunos, né? Pode passar. E aí entra a pesquisa projeciológica. Então, assim, uma vez que a pessoa teve uma série de vivências projetivas, extrafísicas, crescendo nesse desenvolvimento, né? uma parapreceptoria para esse desenvolvimento, né? O ideal é que a gente faça pesquisas projeciológicas, ou seja, a gente saia do corpo para pesquisar como que funciona lá, como a gente falou no início, os atributos do psicossoma, como é que é a decolagem, o que que é quais são os sinais projetivos, né? Quais são os meus sinais anímicos, parapsíquicos relacionados à projeção. Como que eu sei se eu tive uma projeção ou não, né? O que que é uma projeção consciente, uma projeção semiconsciente, quais são os níveis de lucidez extrafísica, enfim. A gente vai não só tendo a vivência, mas pesquisando essas vivências. Então, a gente viu lá na teoria como que funciona, depois a gente vai, faz o experimento e depois a gente analisa isso de uma maneira científica, né? Aí eu chamei de alfabetização paracientífica, que é quais os experimentos extrafísicos que eu vou fazer para entender a projeciologia, ou vamos dizer assim, para acumular e para ampliar a minha cognição e a minha paracognição projeciológica e também para eu trazer neoverpons, né? Então, assim, se eu não fizer pesquisa projeciológica, se eu não fizer investigações a respeito das vivências que eu tenho e dos experimentos extrafísicos cavados, né, que eu vou provocar para comprovar ou para tentar entender melhor como que funciona aquela condição, vai ficar difícil assim, a gente trazer neoverpons dentro da projeciologia, né? Que aí a gente vai ficar só repetindo em sala de aula, né, os conteúdos lá do projeciologia, do projeções da consciência, e a gente não vai ter como trazer neoverpons, né? Porque o ideal é que os projeciólogos comecem a trazer novas teorias, né, novas explicações, né, novos achados pesquisísticos sobre as experiências projetivas. E a gente faz isso também através da análise dos autorregistros projetivos, só que a gente vai fazer uma análise técnica desses autorregistros, né? Então, assim, o que tem de conteúdo ali que pode se tornar uma teoria projeciológica, né? Então, quando eu escrevi meu livro, um dos capítulos é sobre os níveis de projetabilidade, né? Então, eu escrevi essa teoria, né, dos níveis de projetabilidade a partir das minhas experiências, né, da análise dos meus registros projetivos. E a gente faz essa inventariologia parafenomenológica, que é muito importante também, para a gente saber se a gente está avançando no desenvolvimento projetivo ou se a gente está estagnado, né? Então, assim, se a gente não tem vivências parafenomenológicas, né, extrapolacionismos, né, quais os tipos de experimentos ou de vivências parafenomenológicas eu já tive nessa existência, né? Então, para eu identificar qual que é o meu perfil de projetor, qual que é o meu público-alvo de assistência, quais são as teorias projeciológicas que eu posso trazer, né? Eu preciso analisar as paravivências que eu já tive, fazer esse inventário, qual que é a parafenomenologia que eu mais domino, né? E entra aí também a projetiometria, né? Então, assim, para eu analisar qual que é o meu nível de projetabilidade, qual que é o meu perfil de projetor,
quais são os trafores projetivos que eu tenho, quais são os trafares, os trafais, né? Quais são, vamos dizer assim, como que está o meu desenvolvimento? Eu estou num crescendo de desenvolvimento projetivo, né? Para eu analisar tudo isso, eu preciso fazer essa autoprojetiometria. Até tem um capítulo do livro que a gente fala sobre isso. Eu tenho verbete também sobre esse tema. Então, é uma forma que a gente tem de analisar não só as nossas projeções, mas também de trazer, olha, eu tenho uma ver com relação a esse assunto, fazendo a análise dessas vivências projetivas. Pode passar. E aí, né, a gente fez a autoexperimentação, trouxe a nossa experiência para a sala de aula, fez as pesquisas. Então, assim, a gente faz as pesquisas para poder divulgar, para poder trocar experiência com outras pessoas, né? Ou com outros projetores, ou com outros pesquisadores, né? Para a gente fazer a ciência projeciologia avançar. Então, assim, se eu não publicar os meus achados pesquisísticos, não tem como a gente avançar nessa ciência, né? Não tem como eu saber o que eu estou pesquisando. Olha, tem outro projetor que está pesquisando aqui temas correlatos, né? Vamos trocar ideia com ele. Então entra aí, né, o trinômio artigo, verbete e livro, né? E tem os congressos, né, de projeciologia, eu participei de 2, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2, né? E esses artigos foram fundamentais para eu ver que eu já estava pronta para escrever um livro sobre o assunto, né? Por causa das trocas, né, que a gente faz com outros pesquisadores, a gente vê como que está o nosso nível ali de cognição a respeito do assunto. E aí, a partir desses experimentos que eu fiz, né, de apresentar artigos, escrever artigos e apresentar artigos em congressos de projeciologia, eu vi que eu já estava madura o bastante, né, a minha pesquisa já estava madura o bastante, que eu poderia transformar num livro. E o caminho para escrever o livro, né, a gente pode usar, eu usei, né, essa técnica de escrever verbetes sobre o tema de projeciologia, né, que também é uma maneira de você testar a sua cognição, né. Então, se você vai lá, apresenta a tertúlia, pelas perguntas das pessoas, você vê se você vamos dizer assim, se você consegue tirar aquelas dúvidas, né, se você tem verbação para falar daquele tema, né? Você tem como ali fazer o teste da realidade, se você já está pronto ou não para expor as suas pesquisas, né? E se a sua pesquisa já está madura o bastante. E culminando na publicação do livro, né? Que o ideal é que a gente faça esse caminho, essa construção pesquisística até lançar o livro, né? E aí esse impacto gesconológico, né? Ou seja, quando a gente publica uma obra de projeciologia, a gente está dando a nossa cara a tapa, né? A gente está mostrando, olha, esse aqui é o meu resultado de pesquisa, né? Veja se bate com o seu, se não bate. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma aglutinação de outros pesquisadores, porque aí você está dando a sua cara a tapa, você está mostrando a sua realidade, né? As suas pesquisas, então você acaba atraindo outros pesquisadores, né? Que a gente procurar para trocar ideia, né? Enfim, para trocar experiências, né? Você faz também, que eu acho super importante, no meu caso foi fundamental, né, a recomposição grupo-kármica autoral. A projeciologia é um tema que a gente trabalha há milênios, então a gente tem uma história holobiográfica dentro dessa linha, né? Muita gente que hoje está no IPC tem um passado holobiográfico dentro dessa linha, e a gente precisa fazer certas recomposições, né? A gente precisa, vamos dizer assim, desdizer muitas coisas que a gente defendeu, muitas ideias que a gente defendeu no passado, né? A gente precisa muitas vezes assistir grupos do passado envolvendo esse campo de conhecimento, né? A projeciologia, até que a gente se torne um representante multidimensional da projeciologia, né? Então, assim, as pessoas passam a te associar, né, a partir das suas publicações, né, a partir da sua docência, passam a associar você como pesquisador da projeciologia, né? Então é interessante esse caminho, que quando você se torna um representante multidimensional, você passa a ser uma referência daquele tema.
né? Tanto dentro do IPC quanto fora, né? Então, assim, até pessoas de fora da Conscienciologia me procuram para falar sobre esse tema, né? Ou para debater sobre esse tema. Eu acho interessante, porque muitas vezes extrapola mesmo a Conscienciologia. Essa representatividade acaba extrapolando quando a gente, de fato, consegue trazer, vamos dizer assim, ideias novas, né? Vamos dizer assim, responder a uma demanda, né, do que as pessoas estão precisando, né, dentro das pesquisas projeciológicas. Então, assim, o que eu queria apresentar para vocês é isso, né? Eu tentei ser objetiva e breve, né? E agora a gente vai abrir para as perguntas, né, para as observações, né? Quem quiser participar, a gente está aqui à disposição de vocês. Professora Tatiana, tem aqui uma primeira pergunta do Geraldo Guedes. Professora Tatiana, parabéns. Ampliar sobre alfabetização paracientífica na pesquisa projeciológica. Essa alfabetização eu vejo assim que ela é feita pelos amparadores, né? Então, assim, se a pessoa realmente está empenhada no desenvolvimento projetivo, né? Se o objetivo dela é desenvolver a projetabilidade lúcida, tanto, vamos dizer assim, visando a alta evolutividade, mas também visando a interassistência, né? A gente se qualificar como assistente, há um investimento dos amparadores, né? Eu costumo brincar que tem mais amparador querendo adotar projetores, né, para se desenvolverem, né, do que projetores querendo de fato se desenvolver, né? Então, assim, se a gente realmente se dispõe, né, a fazer isso, tem amparadores interessados em fazer essa formação paracientífica dos projeciólogos, né, dos futuros projeciólogos, né? Então é interessante que quando eu cheguei na Conscienciologia, eu já vislumbrava que eu queria me tornar uma pesquisadora da projeciologia, né? Uma representante multidimensional da projeciologia. Eu já sabia que eu queria isso, que eu queria ser reconhecida como uma pesquisadora da projeciologia. Então, eu fiz todo um investimento e eu vi a resposta dos amparadores, né? Eu vi esse o meu investimento e o contra-investimento deles, né? Nessa alfabetização paracientífica, né? Então, esse gradual contato com as realidades extrafísicas, né? E essa impactoterapia, né, que os amparadores fazem ao colocar a gente em situações mais desafiadoras, para que a gente se qualifique como pesquisador e para que a gente consiga depois trazer, né, overcomes, né, trazer a nossa paracognição, tanto para a cognição no sentido do que a gente viu no período intermissivo, né, de como que a gente atua como conscientes, né, quando a gente é lá intermissivista, durante o período intermissivo, quanto às paracognições dos experimentos projetivos. E esse é um processo crescente, né, dos amparadores, né? Eu percebi isso durante todo o meu desenvolvimento projetivo, foi um processo crescente, né? E quando eu comecei a fazer TENEPS, né, houve o upgrade aí do desenvolvimento projetivo durante a TENEPS também. Então é interessante a gente ver essas fases, né? Essas etapas pelas quais o projeciólogo passa, né, de alfabetização a partir da atuação dos amparadores. A gente tem outra pergunta aqui. Neide Lisboa fala assim: gratidão, professora Tatiana, pelo compartilhamento do resultado de seus autoexperimentos projetivos. Em relação à inventariologia dos parafenômenos, alguma sugestão de técnica de escrita? Como você fez? Eu até tenho um livro, né, que é o desenvolvimento, desculpa, que é o autopesquisa, vou até mostrar, autopesquisa conscienciológica, que é o meu segundo livro, né? E lá eu tenho um capítulo que chama Análise dos autorregistros, né? Eu tenho um verbete também sobre esse tema, em que eu falo sobre as várias técnicas que eu uso para análise dos registros no geral. Né? Com relação à análise dos registros projetivos, foi essa técnica que eu usei para escrever o meu primeiro livro, né, que é o Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. Então, eu analisei a primeira coisa que é importante saber. Quando eu comecei o desenvolvimento projetivo,
né? E isso foi logo que eu cheguei na Conscienciologia. Como eu tinha essa convicção de que eu queria me tornar uma pesquisadora da Projeciologia, eu registrava nos mínimos detalhes todos os experimentos projetivos que eu fazia. Eu usava como modelo de registro o Projeções da Consciência do professor Valdo. Então, eu fazia os registros no estilo que ele faz no livro Projeções da Consciência, né? Então, anotava tudo. O horário, né? A temperatura, qual foi a técnica projetiva que eu apliquei, quais foram as parapercepções antes do experimento, né? Aí o relato projetivo, como foi a decolagem, como foi o retorno ao corpo. Então, eu registrava tudo nos mínimos detalhes, né? Como se fosse um repórter extrafísico. E aí eu fui registrando esses experimentos ao longo de 10 anos. E aí, para escrever o livro, eu peguei todos esses relatos projetivos e fui analisando um por um, anotando palavras-chave. Olha, aqui o tipo de decolagem é tal, aqui tem essa parafenomenologia e tal. E aí eu fui fazendo uma série de análises desses autorregistros. Quais os recins eu fiz, esse tipo de experimento gerou esse tipo de recim. E aí eu escrevi um capítulo sobre isso no livro. O último capítulo é sobre isso. A projeciografia, a projecionometria, né? Que tipo de experimentos eu tive extrafísico e como que esses experimentos indicam o meu nível de projetabilidade, né? Então, também fiz análise projecionométrica desses autoexperimentos. Está lá no livro um capítulo sobre projecionometria e um capítulo sobre os níveis de projetabilidade. Tem um capítulo que eu falo sobre as etapas, né, do desenvolvimento projetivo, que eu falo sobre o passo a passo que eu utilizei para desenvolver a projetabilidade, baseado também nos autorregistros. Então, a minha principal fonte de informação para a escrita desse primeiro livro foram os autorregistros projetivos. A professora Tatiana tem uma pergunta agora do professor Gabriel Araújo. Professora Tatiana, qual a importância em se tornar referência em determinada especialidade como a projeciologia? São duas perguntas, uma seguida da outra. Posso ter as duas já? Na sua opinião, quais os principais efeitos em dar foco em uma especialidade de autopesquisa? Pergunto isso pois sinto que nem todos os pesquisadores compreendem a importância em se especializar em determinada especialidade. E o IPC, por ser a primeira IC, tem uma tendência a acolher um pouco de cada especialidade. Eu acho essa importância do Gabriel fundamental, porque assim, a gente precisa de um plano de ação, né? Um plano de ação. Então, quando eu cheguei na Conscienciologia, né, lá em 2000, eu já fiz esse plano de ação, né? Eu queria me tornar especialista em quê, né? E eu vi, assim, a partir das minhas pesquisas iniciais, né, na projeciologia, que eu tinha um interesse de desenvolver a projetabilidade lúcida. Eu não tinha projetabilidade lúcida, assim, eu não tinha domínio, né? Eu tinha facilidade com um certo domínio das energias, eu tinha facilidade de trabalhar as energias, e eu comecei a sair do corpo justamente por causa dessa facilidade de trabalhar as energias, né? Então, lá no CIP eu comecei a trabalhar o EV, e aí no dia a dia eu comecei a aplicar técnicas energéticas, né, ao longo do dia, né, como é proposto. E aí, à noite, de madrugada, quando eu acordava, eu começava a trabalhar as energias, e trabalhando as energias, eu começava a sair do corpo. Então, assim, eu aproveitei essa minha facilidade, né, com o domínio das energias, e comecei a sair do corpo de forma lúcida. Então, aproveitei uma facilidade que eu já tinha, que era a energossomatologia, para ter vivências que eu não tinha, que era a projeção, né? Então, eu fiz esse investimento no desenvolvimento projetivo porque eu entendi uma coisa, né? Se eu não... para eu me tornar uma consciencióloga, de fato, eu teria que entender bastante do paradigma consciencial. E sem sair do corpo, né, de forma continuada, né, de forma repetida, a gente não tem domínio do paradigma consciencial de fato.
né? Para a gente vai ser só uma teoria, né? Como eu falei, uma teoria líder ali, né? Bonita, mas aquilo não, a gente não vai incorporar aquilo na nossa vivência, né? Na nossa manifestação. E aí eu investi na projeciologia e eu resolvi assim que o primeiro livro que eu publicaria seria sobre a projeciologia. Então eu faria esse desenvolvimento projetivo, né, de forma deliberada, continuada, e registraria todas as vivências que eu tivesse para que, né, quando eu tivesse já acumulado experiência, eu pudesse publicar uma obra sobre esse assunto. E é muito interessante quando a gente publica uma obra, vamos dizer assim, uma obra técnica sobre uma especialidade da Conscienciologia, porque a gente adquire, vamos dizer assim, um traquejo, um know-how, né, para falar daquele tema, né? Então, tanto nas tertúlias conscienciológicas, né, que eu tenho vários verbetes, acho que uns 15 verbetes pelo menos, sobre a projeciologia, né? Então, assim, aquilo vai marcando as pessoas que você é uma especialista naquele assunto, né? E como você tem know-how para tirar as dúvidas das pessoas, então as pessoas fazem perguntas, você consegue responder, você consegue trazer casuística, você consegue, vamos dizer assim, ampliar a cognição das pessoas com relação a esse assunto, as pessoas acabam associando você àquela temática, né? Não é a minha única especialidade, né? A minha primeira especialidade, depois eu desenvolvi outras, né? Então eu considero também a autopesquisologia e a conscienciografologia, né? Que são os temas dos meus livros, né? E você acaba se tornando representante multidimensional de todas aquelas linhas de pesquisa que você tem um certo domínio, né? Que você se dedicou, né? A ter uma maior dedicação, né? Ao longo do tempo, você acaba se tornando uma referência daquele tema. Qual que é a importância disso que eu vejo para o intermissivista? A nossa ProEx é justamente essa: a gente se tornar representante multidimensional das especialidades da Conscienciologia, né? E aí a gente consegue, vamos dizer assim, quando a gente se torna esse representante multidimensional, por isso que o termo é representante multidimensional, porque a gente não é só representante aqui na vida intrafísica, a gente é também multidimensionalmente, né? Então, os amparadores, né, as equipex especializadas naquele tema, passam a trabalhar junto com você, né? Então, assim, por isso que a pessoa acaba trazendo Nelver Pons sobre aquele tema, né? Porque há todo o interesse dos amparadores de trazer novas Nelver Pons, de trazer novas pesquisas, de trazer novas teorias sobre aquele tema, de desenvolver aquela especialidade, né? Então, eu brinco assim que os amparadores te adotam como pesquisador, porque sabe que você vai conseguir trazer ou transformar, né, aquelas ideias em produtos escritos que possam ser consumidos por outros pesquisadores, né, ou para as próximas gerações de intermissivistas, né? Então, eu vejo que essa é a nossa ProEx, né? Essa é a ProEx dos intermissivistas. Os intermissivistas se prepararam para isso, né? A gente se preparou no curso intermissivo, no período intermissivo, teve algumas especialidades que a gente se aprofundou mais, né? De acordo com o nosso histórico holobiográfico, de acordo com os nossos trafores, né? E aí a gente recebe aportes intrafísicos para que a gente, vamos dizer assim, invista naquelas áreas e se torne representante multidimensional, né? Então, na verdade, eu vejo que é uma estratégia de cumprimento da nossa ProEx, né? E a gente sabe que a gente está cumprindo a nossa ProEx quando a gente se torna referência dentro daquelas especialidades nas quais a gente se dedicou. Mais uma questão aqui, de Patrícia Alves. Professora Tatiana, já ouvi você relatando o seu esforço contínuo no investimento projetivo. Poderia reforçar a importância da persistência no processo? Essa é uma ilusão, né? É uma ilusão que as pessoas têm, né? Que a projetabilidade a gente pode desenvolver assim de uma hora para outra, né? Aplicando técnica projetiva uma, duas vezes, né? Ou fazendo cursos
de projeciologia, é óbvio, gente, que isso tudo está envolvido, né? Eu, por exemplo, participei da primeira turma, né, da Escola de Projeção Lúcida, né, de Projetabilidade Lúcida, a turma piloto, né? Então, vocês veem que eu sou antiga, né, dentro da projeciologia. Eu participei da primeira turma, da turma piloto, né, quando a gente estava criando o curso no IPC, né, da Escola de Projeção Lúcida. Então, assim, é super importante esses espaços, né, vamos dizer assim, as dinâmicas parapsíquicas, né, os cursos de projeciologia, mas nada substitui o esforço continuado da própria pessoa, né? Então, assim, vamos dizer, o grosso do meu desenvolvimento projetivo eu fiz na minha casa, né? Eu fiz a partir do estudo, da aplicação de técnicas energéticas, né? Então, continuadamente, porque sem desenvolvimento energético não há desenvolvimento projetivo, né? Porque, assim, como que os amparadores vão investir na ampliação, né, da sua cognição, da sua paracognição interassistencial, que eu vejo que esse é o fundamental do desenvolvimento projetivo, é quando os amparadores começam a te colocar, né, dentro das atividades de interassistência junto com eles, mas eles não vão te colocar nessas atividades interassistenciais se você não tiver o mínimo de domínio energético. E a gente não faz domínio, não, a gente não tem um domínio energético de uma hora para outra, né? Para a gente desenvolver né, todas as manobras energéticas, a sinalética, a parapsíquica, e a própria projetabilidade, isso leva anos, né? Então, assim, eu considerei que eu cheguei ao nível lá, né, que eu coloco no livro, o nível iniciante, o intermediário e o avançado, né? Então, eu levei 10 anos para chegar no nível avançado, né? Então, assim, e de esforços contínuos, né? O esforço continuado ali. Então, hoje, a minha projetabilidade, ela está mais relacionada à TENEPS, né? Ao desenvolvimento dentro da TENEPS, mas durante muito tempo, né, antes de eu ser tenepsista, havia o esforço ali de aplicar técnicas projetivas, né, casado ali junto com o estudo projeciológico e a prática energética, que é fundamental. Então, assim, a gente entender que leva tempo para a gente fazer um desenvolvimento realmente, assim, com efeitos, né? E a gente precisa, por isso que eu falo da projetiometria, porque de tempos em tempos a gente precisa analisar as nossas projeções para ver assim, o que está estagnado, se eu estou crescendo, né? Eu estou num processo realmente de desenvolvimento, né? Ou eu estou tendo sempre os mesmos tipos de experimento, né? O que eu preciso fazer de auto-recim, né? O que eu preciso, vamos dizer, desenvolver na minha assistencialidade intrafísica para que a minha assistencialidade extrafísica seja desenvolvida, né? Porque os amparadores também não vão investir se a pessoa não estiver investindo na interassistencialidade intrafísica, né? Então a gente precisa se tornar docente de conscienciologia, a gente precisa, né, atuar no voluntariado, né, nas atividades ali do voluntariado administrativo. A escrita também é fundamental, né, para que haja esse investimento dos amparadores, né? Então, assim, o nosso propósito, qual que é o propósito, né, de desenvolver a projetabilidade lúcida? Isso tem que estar bem claro para a gente, né, qual que é a nossa intenção de desenvolver a projetabilidade lúcida, senão não há esse investimento, né? E eu vejo também, assim, que é um esforço nosso, pessoal, mas sem o engajamento no Equipex, junto com os amparadores, também não há desenvolvimento projetivo. Então, eu estudei muitos livros de relatos projetivos, né, e a gente vê pessoas que têm um domínio técnico da projetabilidade lúcida, elas conseguem ter lucidez extrafísica, mas você vê que o nível de vivência, às vezes, é limitado, né? O tipo de para-ambiente que essa pessoa visita, o tipo de experimento extrafísico que ela faz, o tipo de consciências com as quais ela tem contato é limitado, né? Porque se não há esse investimento consciencial, a projetabilidade também não avança, né? A projetabilidade também não vai avançar. Para a gente ter essa contrapartida dos amparadores, a gente precisa fazer a nossa parte aí de desenvolvimento consciencial.
Temos uma pergunta agora da professora Sandra Mello. Excelente, professora Tatiana. Pode compartilhar casuística que considere relevante no seu processo de desenvolvimento da projetabilidade lúcida? Eu queria falar um pouco sobre essa questão do impacto, né, quando a gente publica, quando a gente entra no processo, né, de publicação de uma obra de projeciologia. Vou falar da minha casuística, aqui eu não estou querendo dizer que todo mundo que se propôs a escrever uma obra projeciológica vai ter esse tipo de vivência. No meu caso, eu tive esse tipo de vivência, porque era, vamos dizer, a minha necessidade evolutiva, né, daquele momento. Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu escrevi o meu primeiro livro, né, O Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, eu entreguei o meu livro na Editares, né, e imediatamente eu comecei a sentir uma pressão extrafísica, vamos dizer, muito grande, né, vamos dizer assim, muito contrapensene das consciex, né, com relação a eu estar divulgando aquelas informações, né, elas ficaram um pouco indignadas, né, e como que eu lidei, né? Como que eu fiz o desassédio extrafísico, né? Dessas consciências ou desse processo, né? Eu usei técnicas de mobilidade física vídeo, né? E durante essas imobilidade física vídeo, eu saía do corpo e atendia as consciências, né? Que estavam relacionadas à publicação daquela obra, né? Então eu vi que tinha muito, vamos dizer assim, meio que um pré-requisito, né, para que a obra fosse publicada, porque isso aconteceu durante o processo de produção do livro na Editares, né? Então, para que aquela obra de fato fosse publicada, né, havia essa necessidade de atendimentos extrafísicos. Mas se eu não tivesse escrito aquela obra, eu teria, vamos dizer, autoridade moral, né, teria estofo para atender aquelas consciências, né, do meu passado, né, aquelas consciências com quem, vamos dizer, eu fiquei devedora delas no passado, né? E agora eu estou tendo a oportunidade de atender. Então, a gente pensar nisso, né? Que quando a gente escreve uma obra, né? Eu acho que uma obra projeciológica, como eu falei, é muito interessante porque mexe com o nosso passado bem antigo, né? Porque a projeciologia a gente já trabalha com isso há muitos milênios, há alguns milênios aí que a gente trabalha com a projeciologia. Então, é uma oportunidade que a gente tem de atender, né, essas consciências do nosso passadão, né? E isso faz a recomposição grupo kármico e aí a gente se libera para ter outras vivências, né? Para ter outros experimentos, né? Enquanto a gente fica preso ali, né, àquela condição, né, isso acaba travando o nosso processo evolutivo. Quando a gente atende, vamos dizer assim, as pessoas a quem a gente deve, né? A gente paga lá as nossas dívidas, isso dá uma amenizada na nossa ficha e a gente tem a oportunidade de vivenciar, assim, coisas mais transcendentes, né? Porque a gente já não tem aquele reboco ali prendendo a gente no passado. Temos mais uma pergunta do professor Gabriel Araújo. Professora Tatiana, poderia dar exemplos pessoais da sua complexificação gradual das autovivências extrafísicas? Você acha que pode haver padrões nestas etapas de complexificação, as quais todos acabam vivenciando, ou para cada projetor existe um caminho pessoal e personalíssimo? Então, é difícil, né, a gente generalizar, né, porque, assim, como eu não tenho acesso ao processo de desenvolvimento projetivo de outros pesquisadores, né, então, assim, mesmo quando a pessoa traz um livro de relatos projetivos, ela não conta como que foi o crescendo dela, né, ela conta ali algumas vivências pontuais, né, então acho que a gente precisaria fazer uma pesquisa mais ampla. Mas eu já tive feedback, né, apresentando, né, esse processo, essa complexificação, daqui a pouco eu vou exemplificar para vocês, mas apresentando essa complexificação, né, das autovivências projetivas, em congressos do IPC, eu já tive feedback de outras pessoas que me procuraram para dizer que com elas aconteceu a mesma coisa. Então, a minha hipótese de pesquisa é que esse é um processo, vamos dizer assim, é uma paratecnologia que os amparadores especialistas em projeciologia usam
No caso dos projeciólogos, né? No caso dos intermissivistas, né? Então, eu penso que há uma paratecnologia, e uma paratecnologia até parapedagógica, né? Porque é didático, né? A maneira como eles atuam, para o desenvolvimento desses conscienciólogos, dos intermissivistas, dos projeciólogos, né? Quem vai ser especialista em projeciologia. Então, no meu caso, o que eu percebi? No início, eu tinha muitos experimentos envolvendo os atributos do psicossoma. Então, muitas vivências de decolagem lúcida, reentrada lúcida no psicossoma. Então, saída e reentrada. Como que é esse processo, né? Como que é o processo da decolagem lúcida? Porque essas paravivências podem gerar traumas extrafísicos, tá? Então, assim, como elas são muito impactantes, é bom que o projetor tenha esse tipo de vivência várias vezes para que ele se dessensibilize quanto a esse tipo de experimentos, né? Então, os experimentos envolvendo os atributos do psicossoma e a relação holossomática entre os veículos de manifestação. A questão do energossoma, a questão do cordão de prata, a questão da parapsicosfera, do projetor. Então, todas essas vivências envolvendo a holossomática, vamos dizer assim, relacionada à projeção. Depois, eu comecei a ter experimentos fora ali do perímetro, vamos dizer assim, da base física, né? Então, comecei a ter vivências ali no entorno da minha residência, né? Ali na vizinhança. E era muito interessante porque eu tentava, vamos dizer assim, andar pelas ruas do meu bairro para ver como que era o extrafísico das ruas do meu bairro. E tinham ruas que os amparadores falavam assim, é melhor você não ir por essa rua. O que eu entendia é que aquela rua, o padrão de energias não era bom. E eu sempre fui pesquisadora extrafísica, tá, gente? Então, assim, eu gosto de fazer experimentações extrafísicas. Mesmo que às vezes a gente, vamos dizer assim, acabe cometendo erros extrafísicos por querer fazer experimentação. Então, às vezes os amparadores, por exemplo, falavam para mim, não vá por essa rua. Eu falei assim, por que não? O que que tem nessa rua que não dá para ir? E aí eu ia e entendia por quê. Porque a rua tinha um padrão baratrosférico, né? Então acabava retornando para o corpo. Mas esse tipo de experimentação é o que vai dando traquejo para a gente. Depois começaram os experimentos na dimensão extrafísica propriamente dita. Os amparadores me levavam, por exemplo, para paraambulatórios que eles tinham em escolas. Então, intrafisicamente, ali tinha uma escola, durante a noite, aquela escola extrafisicamente funcionava como um paraambulatório. Então, eles me levavam nesses ambientes extrafísicos, mas que tinham o contraponto ali na intrafisicalidade, e era só para eu observar a atuação deles. Eu não tinha atuação extrafísica de assistência. Eu só observava o que os amparadores faziam. E aí eu sou pesquisadora, então eu queria perguntar, eu queria questionar por que estava fazendo isso, por que estava fazendo aquilo, e eles só me davam um indicativo. Fica quietinha, fica só observa, tá? Então eu aprendi também a me portar extrafisicamente, né, nesses contextos de assistência, né, porque eu sempre fui muito indagadora. Até que eu comecei a ter experiências em ambientes extrafísicos propriamente ditos, né? Então, começou alguns experimentos na baratrosfera, então os amparadores me levavam em paraambulatórios que existem na baratrosfera, em que eles atendem as pessoas ali mesmo, né? Então, assim, as consciências patológicas que vivem ali na baratrosfera, elas não sabem que aquela portinha é um paraambulatório, né? Mas ali funciona um paraambulatório. Então, eu via as pessoas passando, elas não sabiam o que funcionava ali, né? Porque fica tudo camuflado, mas era um paraambulatório. Então, também os amparadores me levavam lá para eu observar a atuação deles. No início, eu ficava só na porta, observando como que funcionava. Com o tempo, eles me levavam para dentro do paraambulatório para eu ver as consciências que estavam sendo assistidas, né? E aí ali eu passei a ver, né, o nível de complexidade dos casos atendidos, né? Então, no início eu via casos mais simples e depois eu comecei a ter contato
com casos de assistência mais complexos, né? Com níveis de patologia consciencial muito mais complexos. Até que eu comecei a ter experiências em Comunex, né? Então, os amparadores, quando eu comecei a fazer TENEPS, aí eu comecei a frequentar Comunex de curso intermissivo, né? Então, o amparador da TENEPS me levou na paraprocedência, né? Na nossa paraprocedência, que eu e ele somos da mesma paraprocedência, e aí eu comecei a ter vivências com relação à paraprocedência. E comecei também, durante a TENEPS, a ter essas vivências mais, vamos dizer assim, mais intensas, aí já de atendimento mesmo, né? De atuar como assistente extrafísico projetada, dessa vez não só observando, mas podendo atuar como co-assistente, né? Porque, como eu falei, quem coordena os trabalhos são os amparadores, mas a gente já começa a entrar mais como assistente. Então, eu vejo que, de maneira geral, né, eu imagino que a maioria dos projetores também passem por esse processo, né? Mas a gente teria que ter análise de mais casuísticas para a gente saber se realmente funciona assim. Com todo mundo, né? Comigo funcionou assim. Professora Tatiana, agora uma questão da professora Adriana Poma. Parabéns, Tatiana, excelente apresentação. Qual a sua sugestão aos docentes para que possamos incentivar nossos alunos a investir de fato na projetabilidade? A primeira é eles mesmos investirem no seu desenvolvimento projetivo, né? Então, se a gente se torna um docente melhor, né, de projeciologia, a gente incentiva, a gente faz o que eu falei do contágio projetivo, quando a gente aplica, né, o desenvolvimento projetivo na gente mesmo, né? A gente se torna um docente, vamos dizer assim, que de fato faz atares ali em sala de aula, né? Porque as nossas próprias energias, né, a nossa cognição, a nossa paracognição, né, e como eu falei da representatividade multidimensional, a gente realmente atua como agente retrocognitor quando a gente aplica aquilo na nossa vivência, né? Quando a gente tem teática daquilo que a gente está falando, né? Porque senão a gente fica lá repetindo, né, o que está lá no Projeciologia, né, ou nos verbetes, né, ou nos livros de outros pesquisadores. E o ideal é que a gente traga ali a nossa energia, né, a nossa verbação à condição de professor. É isso que vai incentivar os alunos a se desenvolverem, né? O nosso próprio exemplarismo, né, de como que essas vivências projetivas ajudaram a gente a fazer e assim, né, é que vão impactar o aluno e que vão incentivá-lo a se desenvolver também. Então, parte primeiramente do nosso autoinvestimento. A gente tem mais uma pergunta de Rúbia Henning. Professora Tatiana, sobre a cultura projeciológica, que chave acionar para a projeciologia ser parte da cultura pessoal? Tenho contato há muito tempo com a projeciologia, mas ainda tenho a impressão que a projeciologia fica restrita a uma área de interesse, um tema de estudo, mas a minha expressão pessoal cotidiana não é baseada na projeciologia. Eu vejo que é muito importante a gente sair da condição de estudante de projeciologia ou, vamos dizer assim, de mero interessado, né, nessa ciência, para a condição de realmente de pesquisador de projeciologia. Mas para a gente ser pesquisador de projeciologia, a gente precisa fazer o autodesenvolvimento, a autoexperimentação, mas a gente também precisa de fazer publicação, né? Então, assim, não existe especialista numa área sem publicação, né? Então, assim, a pessoa não tem como a pessoa ser um especialista numa área só porque ela tem interesse naquele assunto, né? A gente se torna, de fato, né, um pesquisador numa área quando a gente faz a autoexperimentação, a gente faz o autodesenvolvimento e a gente distribui aquelas autocognições que a gente desenvolveu, né, a partir daquelas pesquisas, trocando essas experiências com outros pesquisadores através das nossas publicações, né?
E, vamos dizer assim, para isso, a gente vai ter que fazer a aplicação evolutiva dessas autovivências, né? Então, não adianta só eu ficar saindo do corpo, né? Eu preciso sair do corpo, pegar essas paracognições, aplicar evolutivamente na minha manifestação, né, no meu dia a dia, nas minhas autorrecintes, né, na minha interassistência, né, para que, de fato, aquilo seja incorporado na nossa vivência, né? Eu não admito assim, uma pessoa dizer assim, ela é consciencióloga, a pessoa é consciencióloga sem o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, né? Ou seja, a gente precisa de ter, assim, para a gente de fato ter domínio do paradigma consciencial e que a gente incorpore aquilo na nossa vivência, a gente precisa fazer esse intercâmbio multidimensional, né, saindo do corpo, tendo a vivência, né, como consciex, para a gente fazer essa recuperação de cons magnos aí do Benedito Silva e aplicar isso no nosso dia a dia, nas nossas autorrecins, e ajudando outras pessoas também a fazer esse desenvolvimento, né, através das nossas publicações, né? Porque, assim, eu acho que o maior desafio de nós, né, que somos, vamos dizer assim, quimicivistas, é a gente ajudar no desenvolvimento da ciência, tanto na projeciologia quanto na conscienciologia, né, abraçando as especialidades de cada IC, né, quem está em cada IC, abraçar a sua especialidade e, de fato, começar a trazer neoverpons, né? Mas para a gente trazer neoverpons, a gente precisa de autoexperimentação, de ampliar a nossa cognição, a gente precisa da atuação junto com os amparadores, né? Senão a gente não vai sair da mesmice, né? E sair desse marasmo e, de fato, vamos dizer assim, vivenciar e incorporar isso na nossa manifestação. Agora uma pergunta da professora Inês Fernandes. Como é a relação da projeciologia e a despertologia? Tem total relação, né? Porque, assim, a projetabilidade lúcida, ela nos defronta com a nossa realidade consciencial, né? Então, a gente sabe, de fato, quem a gente é como consciência a hora que a gente começa a sair do corpo, né? Que a gente vê quais são as nossas companhias extrafísicas, né? Quais são as nossas reações naturais, né? Porque fora do corpo a gente está livre ali, né? Desse dessa camisa de força, que é o corpo físico, né, que segura muito a nossa onda. Quando a gente está fora do corpo, a gente manifesta quem a gente é de verdade, né? Tanto aquelas manifestações mais avançadas, quanto aquelas mais nosográficas também. E aí a gente tem a oportunidade de fazer essa autorreeducação, né? De fazer, vamos dizer assim, o aprimoramento da nossa cosmoeticidade. Aprimorando a nossa cosmoeticidade, a gente atrai, né, vamos dizer assim, a companhia dos amparadores extrafísicos, né, que vão querer trabalhar com a gente, vão querer nos qualificar como assistentes, né. E tem uma ortopensato, né, do professor Valdo, do léxico de ortopensatas, que ele fala, né, que a gente começa a desenvolver a desperticidade quando a gente para de fugir dos assediadores e passa a assisti-los, né. Mas a gente precisa assistir esses assediadores, né, tete a tete, ali fora do corpo, né? Então, a gente ter esses experimentos extrafísicos de desassédio direto, né? De desassédio, de assistência aos assediadores, né? Se tornar um especialista em desassédio extrafísico a partir da nossa autodesassedialidade, né? Porque para a gente se qualificar para assistir assediadores, a gente precisa também qualificar o nosso nível de autodesassedialidade. Então, tem tudo a ver. Lembrando que na escala evolutiva das consciências, né, você tem lá o pré-serenão vulgar, que é 25% do serenão, o tenepsista, que é 25% do serenão, o projetor consciente já passa para 30% do serenão. Né? Então, para chegar na desperticidade, necessariamente, a gente vai ter que passar pela condição, né, pelo nível evolutivo do projetor consciente. Né? Então, assim, é meio que inevitável, né, para a gente chegar na desperticidade que a gente desenvolva a projetabilidade lúcida, né, a condição do projetor veterano, né, que eu coloco lá no meu livro, que é a condição
do projetor assistente extrafísico, né? Então, para a gente chegar na desperticidade, em algum momento, nessa ou nas próximas vidas, a gente vai precisar desenvolver a projetabilidade lúcida. Não tem muito como a gente fugir disso. Mais uma pergunta de Patrícia Alves. Professora Tatiana, você já percebeu padrões nas suas projeções relacionadas ao ciclo do sono? E mais uma pergunta. Suas projeções noturnas têm características diferentes das projeções em cursos de campo? Normalmente, as minhas experiências projetivas, elas estão muito relacionadas à pesquisa, né? Porque, assim, como eu sou pesquisadora da Conscienciologia, como eu escrevo bastante, eu sou, vamos dizer assim, pesquisadora da conscienciografologia, as minhas experiências projetivas, elas estão muito relacionadas às pesquisas que eu faço. Então, assim, muitas vezes, extrafisicamente, eu acesso informações sobre as pesquisas que eu estou fazendo, aí eu trago, né, para a intrafisicalidade, procuro transformar aquilo nos textos, né? Muitas vezes tem relação com o que eu estou escrevendo. Então, o padrão das minhas projeções estão muito relacionados às pesquisas que eu estou desenvolvendo, às coisas que eu estou escrevendo, né, os textos que eu estou escrevendo. E na TENET, o padrão é muito ectoplásmico, assim, de neuroectoplasmia, né, de doação de neuroectoplasmia. Então, muitas vezes eu fico em catalepsia projetiva durante a projeção, durante a TENET. Eu fico em catalepsia projetiva, então eu estou projetada, estou ouvindo ali o que acontece extrafisicamente, mas eu não me mexo, né? Eu fico parada justamente para ver essa doação intensa de energias ali para as consciências. Eu atendo muita gente com um problema mental, né? Com um problema de cabeça. Eu acho que é justamente porque eu trabalho muito a questão mental somática, então eu acabo atendendo muita gente com problema na cabeça, né? Problema glicêmico, problema mental, né? Então é muito esse padrão de consciência. Agora uma pergunta do Gabriel Araújo. Hoje, depois do alto investimento e investimento dos amparadores no seu desenvolvimento, como está a sua projetabilidade? Consegue se projetar por meio da vontade? Tem projeções lúcidas todas as noites? Está vinculada a alguma equipex específica? Então, eu não estou com essa bola toda, Gabriel, né, de ter projeções todas as noites. Mas, assim, se eu trabalho as energias, eu costumo dizer assim, né, se eu trabalho o EV, se eu trabalho a exteriorização de energias, é meio que inevitável que eu me projete. Né? Então, assim, é quase que instantâneo, né, para mim, me projetar. Eu tenho muita facilidade de ter descoincidência, né, dos veículos. Mas eu não tenho projetabilidade todas as noites, né? Hoje não é a minha prioridade número 1, né? A minha prioridade é mais esse desenvolvimento dessa conexão com a equipe de amparadores da conscienciografia, né? Das coisas que eu escrevo, né? Que eu tenho um trabalho aí de desenvolvimento conscienciográfico. Então, hoje, a atuação é muito mais a descoincidência da paracabeça para captação de ideias ou de acesso ao meu paracérebro, de acesso aos bolsões energéticos dos temas que eu estou pesquisando. Então, hoje, assim, o meu investimento maior tem sido nesse tipo de projeção, né? Nesse tipo de projeção de captação de ideias extrafísicas, né? Porque se a gente tem a maxi descoincidência, a gente tem mais dificuldade de passar essas informações para a cabeça, né? Para o cérebro físico. Então, eu entro nessa semi-descoincidência, capto as ideias que eu quero, acesso lá o meu paracérebro para poder desenvolver as coisas que eu escrevo. Então, hoje, o meu desenvolvimento projetivo está mais ligado ao processo de escrita. E o processo de desenvolvimento projetivo relacionado à interassistencialidade junto com as equipex de amparadores está mais relacionados à TENEPS. E aí, durante a TENEPS, se os amparadores sentem a necessidade, né, de tirar do corpo ou de me levar para outro para-ambiente,
eventualmente a gente vai a outros ambientes, né, a outros para-ambientes fora ali do local da TENEPS para fazer assistência, mas sempre, né, de acordo com a necessidade dos amparadores, né? E não sou eu que comando, né? Então eu costumo brincar que antes eu tentava comandar as projeções e hoje em dia eu já sou pau-mandada. Então, eu sou muito mais, vamos dizer assim, teleguiada, ou, enfim, né, eu sou mais assistente junto com os amparadores e eu já não atuo mais com essa projetabilidade lúcida buscando ter autoexperimentos, né? A exceção é com relação a essa descoincidência da paracabeça para a captação de ideias extrafísicas. Então, tem sido assim o meu desenvolvimento projetivo na atualidade. Vamos lá, a gente ainda tem pergunta. De Marilza de Andrade, pergunta: o desenvolvimento da projetabilidade lúcida está inserida no para-dever do intermissivista? Na verdade, assim, eu vejo que é mais do que um para-dever, é meio que inevitável, né? Então, assim, a gente não vai conseguir, como eu falei, né? Para a gente se tornar um conscienciólogo de fato, né? Para a gente de fato rememorar o curso intermissivo, para a gente de fato saber qual que é o nosso caminho, né? Aquelas áreas nas quais a gente precisa atuar, né? Precisa atuar, ter mais liderança aqui na intrafisicalidade. É muito difícil a gente acessar essas informações aí do curso intermissivo, da nossa ProEx pessoal, sem ter projetabilidade lúcida, né? E também a questão da, vamos dizer assim, da vivência, de fato, do paradigma consciencial, né? De você incorporar o paradigma consciencial na sua manifestação, né? De você se ver, de fato, como consciência. Eu acho que é inevitável, né? Mais do que causa pétrea, mais do que obrigação, eu vejo que é uma situação que não tem como, né? A sine qua non, né? Não tem como a gente querer ser intermissivista, ser conscienciólogo, de fato aplicar a nossa ProEx, né? Que a gente programou lá no curso intermissivo, sem esse desenvolvimento da projetabilidade lúcida, né? Lembrando que no manual da ProEx, o professor Valdo fala, né, que 3 obrigações básicas, né, de todo intermissivista é o desenvolvimento do domínio do EV, né, a questão da TENEPS e a questão da desperticidade, né? E a gente não vai conseguir fazer esse avanço sem envolver também a projetabilidade lúcida, né? Partindo agora para a última pergunta, né, porque nós já estamos chegando no final do nosso tempo. Uma pergunta da Nádia Naira. Parabéns pela palestra tão teática. A sua vivência como projetora, com foco na TENEPS, é um estágio avançado que podemos alcançar na interassistência? Pode ampliar um pouco mais sobre essa cultura projeciológica? É o que eu vejo, né? Todo o investimento que eu fiz antes de começar a TENEPS, né? Então, eu fiquei 10 anos desenvolvendo a projetabilidade lúcida para depois eu começar a fazer TENEPS. Então, eu comecei lá o desenvolvimento da projetabilidade lúcida com 23 anos, 24 anos, né? Eu só fui começar a fazer TENEPS quando eu já estava na fase executiva, né? Então, aos 37 anos. Então, foram mais de 10 anos de desenvolvimento projetivo. Então, eu vejo que na TENEPS, os amparadores aproveitam aquelas habilidades que a gente desenvolveu, né, o que a gente tem mais desenvolvida, né? No meu caso, é tanto a questão energética, a questão mental somática, né, porque eu desenvolvi bastante também a questão da conscienciografia, da mental somaticidade, né, a questão da cognição, da erudição conscienciológica. Então, eles aproveitam tudo que a gente tem de trafor, né? O que a gente tem de habilidade, né? E a projetabilidade, no meu caso, a projetabilidade desde o início da TENEPS, ela foi muito utilizada durante a TENEPS, né? Os amparadores me colocam... É muito comum eu ter experiências projetivas durante a TENEPS. A diferença é que no início, lá quando eu estava desenvolvendo a projetabilidade lúcida, eu fazia esse esforço para sair do corpo, para fazer autoexperimentos. Quando eu começo a fazer TENEPS, não sou eu que domino, vamos dizer assim, não sou eu que comando o parafenômeno, né?
são os amparadores ali que comandam a TENEPS, né? Então, quando eles sentem necessidade, né, eles acabam induzindo a sair do corpo e aí fazem a assistência que precisa. Para mim, o diferencial é esse, entendeu? Lá no início, né, eu fazia todo um esforço para sair do corpo, para ter um domínio dos atributos do psicossoma, a questão da lucidez extrafísica e tal. Depois, quando eu começo a fazer TENEPS, eu paro de... eu não forço, né, eu não me predisponho, vamos dizer, eu me predisponho, mas eu não faço a projeção durante a TENEPS de maneira deliberada, né? Eu não forço a barra, o que eu estou querendo dizer é que eu não forço a barra, eu não faço a TENEPS para sair do corpo. Então, os amparadores é que comandam. Se eles acham que é importante eu sair do corpo, eu saio do corpo para a assistência que precisa ser feita. Mas são eles que comandam, né? Não sou eu que faço a projetabilidade lúcida durante a TENEPS a partir da minha vontade. Não sei se ficou claro aí esse diferencial, mas assim, os amparadores vão aproveitar aquelas facilidades que você tem, né? As predisposições que você tem e vão tirar proveito delas, né? Professora Tatiana, se quiser ir fazendo seus agradecimentos aí, sua despedida, encerramento. Mas, assim, gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite do IPC, né, essa retribuição que eu estou podendo fazer, para mim é muita alegria, porque a minha formação docente foi no IPC, né, a minha formação também como consciencióloga, né, foi no IPC durante vários anos, né, então, assim, eu tenho uma profunda gratidão pelo IPC. Então, tudo que eu puder retribuir a essa instituição, né, eu estou aqui à disposição, né? E aí, fico à disposição, né? Quando vocês precisarem de mim, estou aqui, né? E fica o convite aí para quem se sente, né? Para aqueles professores que estão nos assistindo, né? Que tem esse ímpeto, né? Do desenvolvimento. Enquanto projeciólogo, eu acho que a gente está precisando, né, de mais pesquisadores nessa área, né, de gente que possa trazer neoverponts, né, sobretudo aí eu vou chamar aí na chincha, né, os inversores, né. Então, assim, a turma que está chegando, né, os inversores especiais, né, eu também sou inversora, né, e eu vejo que a responsabilidade maior, né, de ser esse representante multidimensional, não tirando, vamos dizer assim, a responsabilidade dos reciclantes, mas a responsabilidade maior, né, é dos agentes retrocognitores inatos, né, que são os inversores existenciais, né? Então, os professores que estão nos assistindo, né, que são inversores, eu acho que eles têm mais responsabilidade ainda do que os reciclantes. Então, fica aí o convite, né? Estou à disposição, né? Sempre me coloco à disposição para ajudar também outros pesquisadores, né? Então, estamos aqui, né? E qualquer coisa, estamos à disposição.